o que se fala, mas o como se fala. Algumas mulheres não conseguem resultados, porque o como fala é sempre agressivo, é sempre determinante. E aí eu firo a liderança. E se eu firo a liderança, eu silencio esse Adão. E um Adão silenciado, ele não é o cabeça. E uma casa sem cabeça, ela dissolve tudo que está debaixo. E se tudo está dissolvido debaixo, essa mulher, ela se revolta. E se ela se revolta, ela não cria bem os filhos. E aí a gente entra nessa dinâmica, que é muito complexa de ser reativada, porque alguém vai ter que ceder, voltar para o zero, se humilhar, quebrar o orgulho, zerar a conta para recomeçar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Vai Reclamar com Quem? Glória a Deus, nós continuamos aqui na série sobre casamentos e agora nós vamos falar também um pouco sobre aquilo que representa os pecados das mulheres. Falamos agora nos últimos 3 episódios com os homens, diretamente, tratamos diversos assuntos. E agora vamos falar com as mulheres. E eu quero desde já pedir a você que deixe o seu like, compartilhe este vídeo e comente a sua opinião sobre os vídeos anteriores, o que vocês acharam. Eu vi vários comentários dessa vez, obrigado pela sua participação. Isso ajuda o YouTube a distribuir os nossos vídeos para muito mais pessoas ao redor do nosso planeta. E para bater esse papo comigo aqui, eu tenho o pastor Célio, essa mente abençoada e brilhante, e a pastora Sara. Alegria. Glória a Deus. Gente, eu achei muito bacana as mulheres comentando nos vídeos que nós tratamos com os homens. Provavelmente elas se identificaram, ou seja, identificaram que os maridos delas possuem ali alguns desses problemas em casa, né, pastor? Foi várias mulheres, né, comentaram, Sim, vários directs, tava até comentando com a Sara vindo pra cá, tantas dores, né, tantos problemas relacionais, e tá havendo sim uma identificação nos nossos podcasts, e mais do que isso, né, eles estão com uma esperança de que nós possamos também comentar e através dos nossos debates, das nossas falas aqui, sarar as feridas antigas, curar e claro, né, sermos extremamente bíblicos na resolução dos conflitos. Amém. Você também vai ver neste episódio o sentimento de tanta insegurança, de tanta incomparação, de tanta comparação na vida desse homem, que ele acha que para ele resolver esse sentimento de perda, esse sentimento que ele não consegue conciliar dentro do coração, só tem uma forma, ele destruir tudo. Amém. Pastora Sara, é correto dizer que a Bíblia só teria um capítulo se não existissem as mulheres? Olha! Que provocação horrorosa. Mas olha isso, cara. Gostei. Eu gostei, nunca tinha ouvido isso. Eu tô tentando aqui, na verdade, buscar aqui uma interação aqui, porque o pastor Célio comentou, não, que os homens são sacerdotes, tivemos que fazer 3 episódios para os homens. Mas, pastor, se fosse tratar com as mulheres, eu acho que 2 episódios é muito pouco, na verdade. Porque os questionamentos são maiores, gente. É só por isso. Agora, vamos saber se são os questionamentos masculinos ou femininos. Pastor, deixa eu só falar uma coisa. Se a gente pensa em homem e mulher, mas pra gente já começar derivando. Relacionar é muito difícil mesmo. Deus nos fez seres relacionais. E a vida, ela implica de forma direta em relacionar. Não existe vida sem relacionamento. Porém, relacionar é muito difícil, né? Tanto que a palavra relacionamento vem do verbo relar. A ideia de algo que vai se desgastando ali, né? Eu vou relando alguma coisa. Então, é só pra gente partir desse princípio, porque às vezes a pessoa tá lá e pensa, nossa, mas pra mim é tão difícil, mas na minha casa é tão difícil, mas é o meu marido que é tão difícil. Não. Pessoas são difíceis e relacionamento, essa ideia de que nós relamos no sentido de desgaste uns com os outros, dá trabalho. Então, o nosso olhar ele é para apontar essa direção mesmo, né? A gente tenta entender os maiores problemas de convivência em se tratando de gênero, buscar as respostas bíblicas para isso, para chegar nesse senso comum, para dizer é possível, tenta aí, né? Tenta aí. Então não é fácil, vai dar trabalho. Geralmente as pessoas chegam no processo terapêutico e elas falam assim, Sara, mas é porque para mim relacionamento é muito difícil. Eu falo, para você e para o planeta.
Relacionar, até as pessoas que acreditam ser muito tranquilas para relacionar, eu sou muito tranquila. Até essa tranquilidade é um desafio para alguém que está perto dela. Então, só para a gente lapidar isso no sentido de que a gente teria muito mais episódios para as mulheres, eu concordo com o senhor. Né? Mulher é mais complicada, Ah, legal. E de acordo com o tempo que vocês têm de ministério, que vocês tratam com casais, quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Ou isso é uma resposta que não dá para falar, porque... Isso aqui é uma coisa interessante, é porque normalmente a mulher ela é ciumenta quase sempre, com razão. É porque o ciúme dela é um ciúme preocupação. Porque tem algumas formas de ciúme. Tem o ciúme zelo, que é o ciúme cuidado, que é um ciúme que é positivo, eu quero cuidar do que é meu, né? Eu quero zelar, eu quero preservar o que é meu. Existe um ciúme preocupação, que é um ciúme aonde essa mulher ela já foi, né, decepcionada, ou ela já foi traída, ela já foi colocada de lado, e esse ciúme aí, na verdade, é uma concorrência pela atenção do marido, né? Então, e existe também aquele ciúme que ele é doentio, é um ciúme emocional, é um ciúme posse, e que a Sara pode trabalhar muito melhor do que eu a respeito disso. A mulher, quase sempre, quando ela desenvolve o ciúme, é um ciúme que é pautado nisso. Ela já passou por aquela situação, ou seja num relacionamento anterior, ou seja pela uma desvalorização com relação ao convívio familiar, ou nesse relacionamento o parceiro, o marido, o namorado ou o noivo já deu motivos para ela desconfiar. Então ela tem um ciúme. Já do lado do homem, o ciúme dele é sintomático. Eu falo que é sintomático porque existe uma certa doença por trás disso, né? Tem homens que têm ciúme e zelo, mas comumente o que nós vimos no nosso ministério é que esse homem, quando desenvolve esse ciúme aí, ele é sintomático. Por quê, pastor Tani? Por quê, pastora Sara? É porque quase sempre ele tem um problema de autoestima, a autoestima dele está baixa, ele se coloca em um lugar o tempo inteiro de comparação com outros homens e ele acha que o outro é melhor do que ele. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro pilar desse ciúme, que é sintomático. Ele acha que ao se comparar com outros homens, ele está melhor, menos qualificado para essa mulher. Ou seja, essa mulher é muito para ele, é o que ele pensa. E no outro lado, no outro polo desse mesmo lado de ciúme masculino, tem o homem que ele faz aquilo que ele quer que a mulher não faça. Vou melhorar isso aqui. Ele tem episódio de traição, ele olha para outras mulheres, ele tem uma prática perversa de trair essa mulher, olhar nas redes sociais, assistir vídeos, fazer comentários, olhar para as mulheres quando passa na rua, mas ele quer fazer e ele quer que a mulher não faça. Esse é o episódio mais sinistro, se eu posso assim dizer, com relação ao ciúme masculino, né? Ele é sintomático. Ou ele está se sentindo inferior no relacionamento, ou ele está projetando na mulher aquilo que ele mesmo faz. Pastora, e quando na mulher esse ciúme ele ultrapassa os limites? Ele já se torna uma paranoia, se torna tóxico, podemos dizer. O que fazer? Pastor, deixa eu fazer uma definição primeiro. O ciúme é querer manter aquilo que se tem. Essa é a definição. Eu tenho ciúme porque essa caneca é minha e eu quero preservá-la comigo. Então eu tenho ciúme. Essa é a definição. Porém, o ciúme ele é destrutivo porque comumente a pessoa aumenta o que existe, cria o que não existe. E é por isso que o senhor usou essa expressão paranoia, né? Porque a ideia de que eu não acredito naquilo que eu estou vendo, porque na minha forma de olhar existem outras formas e eu conheço homens como você que criam essa paranoia. Isso nada mais é do que um revelador gigantesco de insegurança. É por isso que quando a gente olha para a mulher, e aí sim a gente falou 3 episódios do homem e só 2 dela, porque quando a gente tem um líder
sendo esse homem o cabeça dessa mulher, que conduz a mulher que ele tem ao lado pelo caminho da segurança. Ou seja, o homem tem como uma das suas funções transferir à mulher segurança. Que tipo de segurança? Ontem ainda eu falava com um paciente na sessão, ele comentando comigo que a mulher dele falava assim, porque você... ele estava numa ocasião, estava uma ex dele lá, e a ex dele, e ela falou, começou a criar um barraco, né? A namorada começou a criar um barraco porque a ex estava lá. Porque a sua ex. Eu falei, você é tolo. A única coisa que ela queria é que você pegasse nos olhos dela, pegasse no rosto dela, olhasse para ela e falasse assim, fulana, eu escolhi você. É você que eu amo. Eu estou com você. É com você que eu quero construir a minha vida. O que eu estava querendo que ele percebesse? Aquela paranoia daquela mulher, ela visivelmente revela uma ausência de segurança. Pastor, eu quero que quem está nos assistindo que me mostre um homem que faz bem o seu papel de dar segurança a essa mulher e tem uma mulher paranoica. Geralmente, por que é importante que as pessoas entendam isso? Porque a mulher, ela é reflexo, ela é sombra. E muitas vezes o que ela faz é expelir aquilo que ela não sabe nem que sente. Eu falava para esse paciente meu, eu não sei se ela tem essa consciência, que o sentimento que está fazendo com que ela gere esse alvoroço dentro de um lugar público é insegurança. Mas ao segurar no rosto dela, olhar para ela e falar, eu amo você, tá tudo bem, eu estou com você. Ou seja, não há perigo aqui. Porque qual é o medo daquela mulher? Ele vai voltar para a ex. Ele vai estar com a ex. E é por isso que a gente precisa se lembrar que lá na definição de 1 Coríntios capítulo 13, de amor, Paulo vai dizer que o amor não arde em ciúmes. Isso é muito importante que seja falado, porque a gente tem uma coisa que eu chamo de ciúme cultura. O que é ciúme cultura? É aquela ideia, mas um pouco de ciúme apimenta a relação. Mas se não tem nenhum pouquinho de ciúme, tem uma coisa errada. Mas tem pessoas que falam, mas é muito normal que você sinta ciúme. Vou até fazer um parêntese aqui. A Bíblia fala que é com ciúme que por nós almeja o Espírito Santo de Deus. Aí existem pessoas, eu já vi, crente falar assim, mas até Deus sente ciúme. E essa pessoa faz uma comparação que ela nunca será justificada. Eu já disse aqui por quê. Porque Deus é um ser outro. Absolutamente nada em Deus é como nosso. Tudo em Deus é santo, santo, santo. Então a ideia do ciúme, que por nós almeja o Espírito Santo de Deus, é uma ideia de querer manter aquilo que ele conquistou a um preço muito caro, que é preço de sangue. Então, os salvos, eles são guardados por esse espírito que com ciúme. Não é esse ciúme posse, não é esse ciúme cultura, não é esse ciúme insegurança, porque, pelo contrário, o noivo, Jesus Cristo de Nazaré, nos deu toda a segurança, morreu na cruz no nosso lugar. Então, ele anseia por nós com ciúme. É um ciúme santo. Fecha parêntese. Então, só para concluir, se você, mulher, que nos assiste aqui, vive e luta com esse ciúme, eu quero te encorajar a olhar para dentro. De onde isso nasceu? Muitas mulheres, pastor, nasceram numa família onde o ciúme era algo natural e ela cresceu vendo briga sobre ciúme. Lares, então, que tiveram o alcoolismo presente, essa gritaria, esse desequilíbrio que vem por ocasião da pessoa que está embriagada, ciúme às vezes chegando à agressão física, muitas vezes agressão verbal. Então essa mulher ela só repete isso, ou porque ela vem de um lar onde o pai trai a mãe, ou porque ela começa a se envolver com um homem que já tem histórico de traição. E aí eu fico falando, você que é solteira, em nome de Jesus, entenda isso. A troco de quê? Que você vai achar que você é a fada madrinha encantada. Então tem o Joãozinho. E o Joãozinho traiu todas as namoradas que ele teve. Aí você pensa, não, mas comigo o Joãozinho vai ser muito fiel e leal. O que eu tô dizendo é que existem mulheres que se colocam em situações. E aí eu recebo um homem que eu sei que já tem um histórico e quero ter segurança com ele. Ou seja, o ciúme vai gerar. Esse homem que tem uma prática infiel, ele não liga porque ele tá acostumado com esse relacionar patológico, onde a outra tem ciúme, cobra, e ele mente, ele esconde o celular, ele engana, ele apaga a mensagem, ele tira. E a mulher se coloca nessa situação. Por isso que é muito importante, você mulher que nos assiste aqui e que porventura lute com ciúme, entenda que primeiro isso não é virtude. Porque eu sou muito ciumenta e acho que é virtude. Tem gente que acha que é cultural. Mas apimenta a relação. Entenda, o amor bíblico ele é perene. Ele não arde em ciúmes. Existe um zelo
Porque ciúme é querer manter o que se tem, né? E se eu quero manter o meu casamento, eu tenho zelo. É nosso papel auxiliar os homens, porque nós somos auxílio idôneo. Homens são lerdos. Homens são lerdos. Vou repetir aqui. Né? Então, é auxílio idôneo. Às vezes uma mulher fala, amor, essa mulher, ela não chegou em você só com a intenção de fazer um negócio. Ou só na intenção de ter um aconselhamento. E esse homem que entende que essa mulher não é ciumenta, não é louca, não é paranoica, ele para e fala, peraí, existe um zelo aqui. E esse zelo é para com a nossa relação. Né? Não é primeiro com a mulher. Então, eu acho que é importante, se você que está nos assistindo luta com ciúme, invista no entendimento de causa. O que está desenvolvendo isso? Pastor, é racional. Às vezes a mulher vai fazer uma conta lógica. O que está me desenvolvendo isso é que esse homem não me dá segurança. O que está me desenvolvendo isso é que eu já perdoei uma traição. O que está me desenvolvendo isso é que todos os meus ex-namorados me traíram. O que está me desenvolvendo isso é que meu pai traía minha mãe. Entendendo a causa, a gente trabalha isso no contexto da realidade. Com coisas óbvias. Vou dar um exemplo. Eu sou ciumenta porque eu vi meu pai trair minha mãe a vida inteira. Coisa 01 que a gente vai trabalhar em contexto de realidade. Seu marido não é seu pai. Não parece óbvio. Mas para quem sente a dor e o medo de enfrentar aquilo, não é óbvio. E aí ela mistura. Todos os homens traem. Porque ela escuta a blogueira falar, porque ela escuta... Todo homem trai, ela coloca todo mundo ali. E aí é uma luta interna. Então, eu quero encorajar você, mulher, que tem essa informação. De primeiro gerar esse senso de autopercepção, de onde isso vem. Né? E só para encerrar meu raciocínio. Existem cenários em que o ciúme é compreensível. Se eu tenho um marido que olha mulher pelada todo dia, e eu tô aqui vivendo um resguardo pós-parto, acabei de ter neném, e esse homem olha mulheres lindíssimas de biquíni, você entende que essa mulher não é paranoica? Esse homem dá razão. Dá razão. Se eu tenho um marido que não se preocupa com o que eu sinto, e ele conversa com as amigas do trabalho, que me incomoda, eu tô contando pra ele. E isso, tem mulher que casa muito mal, viu, pastor? Você que namora, moça, escute isso que eu tô te dizendo. Perceba se pro seu namorado o que você sente importa. Porque tem mulher que tá falando pro homem, ô marido, me incomoda você usar o boné de Efésios 6. E o homem tá lá, Efésios 6 todo dia. Você entende que essa mulher, o que ela sente? O que eu sinto pro meu marido não importa. Ele não liga se tá me doendo, se tá me machucando. Essa mulher corre o risco de desenvolver um ciúme patológico. Por isso que eu tô dizendo, investigue. Se você lida com ciúme, investigue de onde ele vem. Trate as suas causas, se elas são remediáveis. Muitas delas, pastor, são remediadas com a racionalidade. Tudo bem, eu tô vivendo essa relação, mas esse meu marido nunca me deu motivo de fazer isso. Porque é muito triste quando a gente tem uma mulher fora dos trilhos, sendo a mulher o centro, a alma da conjugalidade da família. Então, uma mulher que sai do centro, imagina, eu já atendi casos que a mulher, e tudo bem, ela estava vivendo um caso de adultério muito difícil, mas ela foi, marido médico, para frente da clínica do marido e quebrou o carro do marido inteiro. Ela pegou um pau e na porta da clínica dele, ela quebrou. Aí todo mundo olha e fala, louca! Mas a louca vinha ali há anos se sujeitando a um processo extremamente doloroso de traições. Então, o importante é que a gente não consegue fechar esse assunto com uma resposta única. A gente precisa que quem está nos assistindo perceba qual é a sua situação e busque as diretrizes remediáveis dentro daquilo que é possível. A Bíblia aponta. Qual é o destino? O amor não arde em ciúmes. Então, se eu amo, eu preciso construir essa relação que não é fundamentada na instabilidade que o ciúme traz. É construção. Uma coisa que é interessante, eu queria também compartilhar e também acrescentar a essa resposta que foi muito bem trazida pela Sara, é que tanto com relação ao homem, como também com relação à mulher, existe um local onde os dois querem estar, que é um local de segurança, um local de confiança, um local que se sabe o quanto o outro ama, o quanto o outro se preocupa, o quanto o outro quer bem. Se você tem esse local onde você se sente seguro na relação, seguro para onde o olhar deste homem está indo, para onde o coração e a intenção dessa mulher está indo,
para onde os princípios ali que foram adotados, né, no início do casamento, estão sendo cultivados dentro do casamento, se isso é sólido ou não. É esse local aonde nós vamos ter segurança, né, com relação ao relacionamento. Porque, na verdade, o ciúme ele nasce da insegurança, né? Então, a insegurança ela é a fonte geradora, talvez é a fonte que mais coloca energia nesse sentimento que é destrutivo. É um sentimento de perseguição, é um sentimento que muitas das vezes provoca dano irreversível à vida emocional dessa mulher, desse homem, e em muitos casos leva a pessoa a fazer algo inimaginável, né? Quantas vezes eu já vi um homem, né, ter ciúme da mulher que ele separou, ele mesmo foi lá e separou da mulher, e a mulher tem outro relacionamento, ele vai lá e mata a mulher, ele mata o outro namorado, ele mata todo mundo, né, e depois tira a sua própria vida. Para você ver uma estatística cruel em relação a isso. Olha como é que é o sentimento. O sentimento é tanto de posse, o sentimento de tanta insegurança, de tanta comparação na vida desse homem, que ele acha que para ele resolver esse sentimento de perda, esse sentimento que ele não consegue conciliar dentro do coração, só tem uma forma: ele destruir tudo. Só se ele destruir o outro que ele vai se sentir bem. Olha como que Satanás entra nessa brecha do ciúme e coloca isso no coração. Eu trabalhava no 13º Batalhão e tinha um policial lá que estava cumprindo pena. E ele, né, traiu a mulher algumas vezes. E a mulher perdoou. E aí chegou um dia que a mulher, né, não aceitou mais. E terminou. Teve um desfecho do relacionamento. Então, passam uns 3, 4 meses, ele chega na casa para ver os filhos, tinha um carro lá, estacionado. Olha que loucura, já terminado o casamento. Ele entra lá e a mulher estava no ato sexual com o novo namorado, né? Ele vai, mata os dois, coloca dentro do carro e coloca fogo. Um policial que nunca tinha tido um episódio de transgressão disciplinar. Ele nunca falhou, nunca errou. Mas naquele momento que ele tinha tido falhas morais com aquela mulher, a mulher desiste do relacionamento, o sentimento de posse era tão forte que depois de alguns meses ele vai lá, ele não suporta a ideia de perder. Às vezes nem era o amor, porque ele prova que não tem amor. Porque quem ama não trai. Quem ama não olha para o outro lado, quem ama não vai para o outro lado, quem ama cuida. Quem ama permanece, quem ama está junto. E ele vai, o sentimento não é de amor, mas o sentimento de posse. É lógico que ganhou potencial aí com as inspirações de Satanás. Ei, homem, olha para cá. Escute isso. Satanás, ele sussurra no seu ouvido. Sua mulher, ela foi feita para ser amada por você, respeitada por você. O relacionamento, quando a Sara disse, não é fácil, é um lugar difícil. É um terreno escorregadio. Às vezes nós agimos e falamos mal por conta de um humor, por conta de um hormônio. Mas essa mulher que está do seu lado aí, foi Deus que colocou. E você não pode achar que ela é a sua posse. O sentimento de posse. Né? Uma posse por ter, não uma posse por ser. Porque se você tem amor dado por Deus, se você obedece os mandamentos, se você cumpre o papel bíblico dentro desse relacionamento, esse sentimento não vai vir, pastor. Ele não vai se sentir. Quando você vai comparar, colocar numa esteira em relação de causa e consequência, fazer um nexo causal de qual é o desfecho dos relacionamentos, se você pegar em um grupo de 1000, colocando 1000 homens de cá, 1000 mulheres de lá, o homem aqui vai na casa dos 30%. Ele pensa em matar o cônjuge no final do relacionamento por conta de ciúme. E quando você vai para o lado de lá, na casa das 1000 mulheres, 1 ou 2 pensa em matar o relacionamento. Olha como isso é grave. Homem pensa ciúme de um jeito e mulher pensa ciúme de outro jeito. E aqui que está
o lugar aonde nós precisamos trabalhar e o Espírito Santo usar a gente aqui para poder falar sobre isso. Porque ciúme é um tema complicado nos debates dentro de casa, nas discussões dentro de casa. É um ponto que a Sara atende muito como psicóloga. É um ponto que nós, como pastores, atendemos muito nos gabinetes pastorais, porque o ciúme ele tem provocado desgraças. Desgraças ao casamento, desgraças ao indivíduo, desgraças à família e desgraças à sociedade. Isso, se você quiser pesquisar, é só dar um Google. Então, o ciúme é muito sério. O ciúme não é só zelo. O ciúme ele precisa ser controlado de uma forma onde a visão, tanto do homem como da mulher, não pode estar distorcida. Porque se a visão estiver distorcida a respeito do casamento, a Sara pode falar melhor do que eu sobre isso. Essa visão distorcida aqui pode também gerar um sentimento distorcido, desalinhado com a realidade, desalinhado com a lei, desalinhado com a ordem, desalinhado com os princípios que regem a convivência harmônica entre as pessoas. Não estou falando de religião aqui, estou falando de convivência. Então, é muito importante, se você está passando um episódio de ciúme, seu marido está mostrando aí um sentimento agressivo, quebrando coisas e ficando irritada, sua esposa mostrando sentimento agressivo, como a Sara disse, quebrando. Teve um caso lá em Goiás que foi interessante, até também um militar, que ele foi pescar com os amigos e um dos amigos postou foto e tinha lá umas primas, né? E do outro policial que foi, ele tirou foto e apareceu as meninas no fundo. A mulher foi lá, né? Ele estava dormindo, jogou gasolina nele, gasolina no carro e botou fogo nele no carro. E aí quando foi ver, era a foto das meninas, das primas. Uau. Que tinha ido. Por que ela chegou ali? Ô, gente, vocês têm que tomar cuidado com a inteligência artificial. Hoje em dia, nem tudo que vocês vêem é real, tá? Cuidado. Isso Começar a queimar o povo aí por causa de foto assim. É delicado, porque eu não tô falando. Uau. Não tô falando de qualquer consequência, tô falando de uma consequência grave. Demais. Então, ou seja, ela olhou, ela não julgou, ela não passou por nenhum filtro, ela não conversou, ela foi lá e fez. E tanto homem como mulher, por conta de ciúme, estão destruindo as pessoas, acabando o relacionamento, coisa que nem aconteceu. Mas por quê? A comunicação já foi ruída. Não tem um diálogo, só tem dúvida. Só existe dúvida. Onde não tem mais diálogo, só tem dúvida. É só se. Nunca se põe um ponto final em uma conversa, sempre tem uma interrogação. Uhum. Então, o diabo, né? A Sara fala muito bem isso, eu também gosto de usar esse termo. O diabo é especialista em tirar pontos finais e colocar interrogações. Principalmente quando se fala de ciúme. Porque é isso. E se? Onde foi o pensamento? Onde foi o coração? Será que ele gosta da ex? Será que ela gosta do ex? Como é que foi esse toque? Abraçou um tempo demais. Tirou uma foto. Tudo é motivo para um desfecho trágico. Então, ciúme é um ponto que nós temos que não só orar, mas tratar. Se o ciúme está desandando, tem que procurar um profissional, um psicólogo, alguém que possa te ajudar a orientar e colocar esses sentimentos no lugar certo. Se esse ciúme está te fazendo você se sentir perturbado, porque tem ciúmes que não está associado ao gênero. É isso, pastor. Tem homem que tem ciúme da mãe da mulher, tem ciúme do irmão da mulher, tem ciúme dos amigos da mulher, ele tem ciúme do cabeleireiro da mulher. Teve caso aí que a gente já viu aqui, que o cabeleireiro é homossexual. Mas ele vê o vídeo, o cara fazendo o cabelo, ele quer lá matar o cabeleireiro porque pegou no cabelo da mulher dele. Tem alguma coisa, tem uma distorção, tem um espelho distorcido aí, e é algo que nós devemos se preocupar, sim. O ciúme, ele acende uma luz no painel. O ciúme, zelo, tudo bem, mas o ciúme que nós estamos vendo no relacionamento é um ciúme ali que quer cobrar a conta. Ele quer cobrar uma conta. São relacionamentos que ambos os lados se sentem injustiçados, sentem que deram demais e receberam quase nada, e eles querem cobrar uma fatura no final. E esse aí que é o problema que nós temos que pensar, orar, e mais do que isso, tratar. Uau. Pastor, eu quero só lembrar uma coisa sobre a postura da mulher. Lá em Provérbios 31,
Diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, uma das características de uma mulher bíblica virtuosa é que ela é confiável. Então, fica aí para que a gente possa refletir, né? Eu tenho sido uma mulher confiável. O meu marido pode confiar em mim. E eu não estou falando só dessas traições, né? Meu marido pode confiar o cartão de crédito dele a mim. Meu marido pode confiar de que eu estou com ele, aconteça o que acontecer. A mulher virtuosa, a mulher bíblica, é confiável, né? Não é à toa que a gente tem esse versículo ali no capítulo 31, verso 11. O coração do marido. Coração na Bíblia, eu já disse isso aqui outras vezes, é centro de personalidade, tem a ver com intelecto, com emoções e com atitude. Então, quando a Bíblia fala o coração do marido confia, está dizendo a mente dele, o que ele racionaliza, confia, as emoções dele confiam nela e as atitudes confiam nela. E veja, a virtude não começa nele. A virtude começa nela. Ela é confiável. Então, acho que a gente precisa também organizar isso dentro dessa formatação de que a frase de Elizabeth Elliot, ela grita, né? O fato de você ser mulher não te faz um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã, obrigatoriamente, faz um tipo diferente de mulher. Então, a mulher cristã, ela é confiável. Ela não é uma mulher provocativa que quer fazer coisas para provocar ciúme, né? A gente vê muito esses joguinhos, às vezes entre os jovens, entre o casamento. A mulher coloca uma roupa mais provocativa, ou ela incita o homem, o namorado, o marido dela, falando que fulano estava olhando para ela. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Então, só para lembrar da postura da mulher bíblica, né? A mulher cristã, ela é uma mulher confiável. Ou seja, ela não tem interesse em gerar algum tipo de insegurança nesse marido, ou de fazer com que ele não confie nela por alguma razão. É muito importante que a gente tenha isso com clareza, né? A gente está falando de mulher aqui e eu quero especificar isso para não soltar muito. Quando a gente olha para ciúme, existe uma postura. Sara, vai funcionar 100% das vezes? Não tem como, porque quando a gente fala de ciência, não existe nem sempre nem nunca. Mas a Bíblia dá essa direção. O coração do marido confia. Isso quer dizer que quem está ali é confiável. Então, é aquilo que nós precisamos como destino. Nós, mulheres, precisamos querer ser confiáveis. Confiáveis no que dizemos, no que fazemos, no modo como nos colocamos. E isso trará a esse homem a segurança de quem é a mulher que está com ele. Uma coisa que é interessante, pastor, meu relacionamento mais a Sara. Nós estamos caminhando aqui para 17 anos juntos, né? E nunca tive ciúme. Nunca teve isso. Por quê? Eu não tenho motivo para isso. E olha que a Sara, já quando eu conhecia, ela já era uma pregadora já renomada, ela trabalhava com vários jovens, ela convive com homens, ela atende homens, ela já atendeu homens no consultório, ela atende pessoas na rede social, ela atende em todos os lugares, mas eu nunca tive motivo para desconfiar, porque eu sei quem é o Deus dela, eu sei o tanto de fé que ela tem nesse Deus, eu conheço os pais dela, eu sei como é que é tratado isso. Então, quando você vai olhando, fazendo essa anamnese, olhando para a pessoa e vendo como ela se porta, porque é diferente. Uma mulher que sensualiza, um homem faz um elogio, ela mexe no cabelo, ela sorri, ela já abriu um precedente, né? Tem um ditado em Goiás que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se há uma resposta, se há um aceite, se há uma pegada na mão mais demorada, se há, tipo assim, gostei do elogio. Gostei de você ter me visto. Meu marido não me vê, mas você me viu. Meu marido não me elogia, mas você me elogiou. Meu marido não dá atenção na minha roupa, mas você percebeu. O marido não falou que eu tô cheirosa, mas você disse que eu tô cheirosa. Então, olha só como que a isca de Satanás aqui ela é colocada, né? Então, é isso. Agora, a Sara, ela sempre coloca um limite claro. Ela coloca um limite. Ela coloca uma distância, né? Eu sempre gostei disso nela. Ela brinca com todos os homens. Tá, e aí, né? Esses dias quase derrubou o Ellen na igreja. Ela não estava preparando, ela foi dar um... O Renato, foi dar um tapa e quase saiu capotando e descendo. Porque ela foi igual o homem, não. Aí quase caiu. E foi muito engraçado. Então, por quê?
Porque ela coloca uma distância, ela aprendeu isso, a mãe dela ensinou ela a fazer isso. Então ela coloca uma distância. E o homem não é bobo. Quando ele vê essa distância, pessoal, calma. O relacionamento que eu quero ter com você é de amigo, é de irmão, é de um colega. Esse espaço aqui você não pode chegar. Então, a mulher que saiba, a mulher que sabe se colocar esse limite, esse espaço aqui, ela não é provocada. Eu quero ver, pastor. Né? Na verdade, eu queria ter um testemunho. É lógico, tirando o crime, tirando as perversidades, tirando as anormalidades. Isso, nós tirando isso. Mas de um relacionamento normal. Eu duvido que o homem vai seguir o diálogo depois que a mulher pôs o limite. Pessoal, calma aí, você não entendeu. Aqui você não entra. Esse espaço aqui está colocado. Esse é o espaço de segurança. E quando a mulher coloca esse espaço de segurança, seja pela roupa, seja pelo que ela fala, seja por onde ela vai, porque não adianta querer colocar espaço de segurança em um lugar onde a moral é questionável. Não adianta também ir para um lugar onde o sentimento é trazido ali, né? É aguçado. Então, você tem que colocar um limite. E esse limite é você que vai dar. Né? É você que vai dar. E esse limite a Sara sempre colocou. E é por isso que sempre eu tive esse lugar de segurança. É por isso que eu nunca tive dúvidas. Por isso que eu nunca me preocupei. A Sara viaja, ela prega, ela vai, ela atende. Ela é livre em todos os aspectos para poder fazer, porque ela tem a confiança. Eu tenho a segurança do que ela é, de o Deus que ela serve e de coisas que eu sei que ela nunca irá fazer. Eu sei que ela nunca irá fazer isso, porque não é dela. Eu conheço ela, eu sei que não é dela. Então isso gera uma segurança em mim. Mas ela colocou um limite. Ela pré-estabeleceu no relacionamento o limite. Nós namoramos, né, e fomos amigos um ano antes de namorar 4 meses e casar. Mas nunca saímos já juntos aqui, negócio. Nunca ela me deu uma liberdade, né? Não é da minha pessoa fazer isso. Sempre fui respeitoso, aprendi isso na minha casa logo cedo. Minha mãe sempre me ensinou a respeitar a mulher, né? Então, não era do meu perfil, né? Mas ela nunca deixou, né, uma dúvida a respeito da idoneidade dela. E isso é uma coisa que eu admirei. Isso é uma coisa que eu sempre admiro e é uma postura que ela está ensinando para nossas filhas agora. Então, a mulher, ela colabora com isso. Ela coloca, né, um limite claro, né? Coisas que muitos homens não colocam, né? Nós temos visto e assistido tristemente, às vezes atendido tristemente, homens que ficam recebendo telefonemas de mulheres, que ficam dando presentes, que ficam conversando no chat, que fica desviando a atenção, a mulher trabalhando, dando um duro danado, e ele ali conversando com outras mulheres em chats, conversando com todo tipo de coisa, de toda forma de torpeza. Aí é uma motivação e tanto para se desconfiar de cada passo desse marido. Amém. Você também vai ver neste episódio. Então eu acredito que a gente precisa olhar para temas como a comparação, não só dizendo não faça isso, mas dizendo que existem essas diferenças entre um olhar para se inspirar e uma comparação para diminuir. Não sei se vocês perceberam, mas esse boné que eu uso aqui foi feito intencionalmente. E ele é top, hein? Para os casamentos. Top. Porque Efésios 6:12, talvez você que está assistindo aí não sabe que eu não o que tenho está desse, escrito hein? lá. Ó, pastora, você vai usar um boné mesmo? Eu vivo de sim. boné, cara. Quadradão assim? Vivo de boné. Meio corintiano? Calma aí, Vai. gente. Não dá dislike por isso, tá? O seu doutor, não me engana. E ele é intencional, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua guerra não é contra a sua esposa. A sua guerra não é contra o seu marido. Isso. Não é, pastora? Isso. E você citou um ponto interessante. Você falou sobre comparação, quando as mulheres provocam, né? E outras, na verdade, nem com a intenção de provocar, simplesmente comparam. Comparam com o pai, comparam com um amigo, comparam com várias pessoas. O que essa comparação constante, ela causa nos homens, assim, causa na autoestima dos homens? Uhum. Pastor, vamos voltar para avançar, né? Homens entendem amor por meio da honra. Então, como é que uma mulher mostra que ama o seu marido quando ela o honra? O contrário disso, ou seja, se eu quiser mostrar para o meu marido que eu não amo, é só eu não honrá-lo.
tudo aquilo que insurge nesse aspecto de honra, que defrauda a figura masculina, que fere a hombridade dele, vai causar desonra. E, consequentemente, a gente tem esse homem não se sentindo amado. A comparação, ela é danosa da sua gênese ao seu final, né? Se a gente pensa do ponto de vista comum, ela é inimiga da gratidão. Se eu me comparo, eu não consigo ser grato com o que eu tenho, com o que eu sou. Por quê? Porque geralmente a gente se compara com pessoas que têm o que eu não tenho, que fazem o que eu não faço, que estão no lugar onde eu não estaria, onde eu não estou. A gente não se compara com quem tem menos, a gente se compara com quem tem mais. Então, se eu estou comendo músculo, eu me comparo com quem está comendo picanha. Eu não me comparo com quem não tem carne. Então, a comparação na gênese, ela é danosa. Ela traz um mal-estar para quem se compara e ela é extremamente destrutiva quando ela é colocada para fora. Lembrando que homens sentem amor por validação, por honra, por submissão. É diferente da gente que é mulher. Nós, mulheres, sentimos amadas quando ela é cuidada, acariciada, elogiada. Eu falo que todos usadas, né? O homem não. O homem, se ele tem a sua hombridade batida, combatida, não respeitada, ele não se sente amado. Então, quando eu comparo meu marido, quando eu falo para ele, por exemplo, na casa da minha amiga, o marido dela faz assim. Você sabia? Meu pai me tratava desse jeito. E aí eu não estou só trazendo um modelo que funcionou, mas eu estou determinando um lugar para ele ir. O que eu estou dizendo é, o que você me dá, o que você não é suficiente. Mas eu tenho um bom modelo para você. É o marido da minha amiga. É o pastor da igreja. Veja, não há problema em inspiração. Todos nós precisamos e buscamos modelos para inspirar. A gente busca. Se eu vejo uma mulher que é bom modelo de esposa, eu quero me inspirar nela. Eu quero olhar para ela, ver o que ela faz, por que ela chegou naquilo. E a mesma coisa, eu acredito que os homens. Existem homens que se aproximam de outros para dizer, esse homem é modelo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui importante para você que é cristão. Seu pastor precisa ser seu modelo. O pastor não tem esse direito, pastor. Para escolher uma igreja na qual congregar. E não é o que a gente inventa. A Bíblia é tão clara, né? Lá em 1 Timóteo, em Tito, onde Paulo vai dizer que o líder seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, não dado ao vinho. Então, tem atributos morais. O que eu estou querendo dizer? Por mais que a gente ache pesado pra gente aqui que é pastor, o pastor é um farol, é um destino. Então, é muito comum, ou é até necessário que a mulher olhe pro marido dela, olhe pro pastor e fale... Eu me lembro, quando eu era solteira, eu tinha um pastor, eu gostava muito dele, ele me ensinou muita coisa. Mas eu solteira pensava assim, se eu fosse casada, ele não serviria para ser pastor do meu marido. Por quê? Porque eu não admirava a forma como ele era marido. Eu não admirava a forma como ele era pai. Eu não admirava atributos morais que são validados dentro do ambiente da família. Então eu pensava, eu solteira aqui, eu seguro essa onda. Até porque eu tinha uma caminhada de fé longa e eu estava vivendo um tempo naquela igreja importante no sentido do servir. Mas eu, já adulta, eu tinha essa consciência. Eu pensava, o dia que eu casar, esse homem não serve para ser pastor do meu marido. Por quê? Porque se o meu marido for olhar para ele para se inspirar em alguma coisa, ele vai encontrar uma plataforma de ação que eu não quero que ele tenha, nunca, porque ela não é bíblica. Então, onde eu tô querendo chegar, né? Inspiração é diferente de comparação. Uma mulher que chega em casa e fala pro seu marido algo do tipo, amor, eu gosto do jeito que o pastor trata a esposa dele. Ou, você já reparou o jeito que o meu pai, para me formar do jeito que você conhece, gostou, afinal de contas você casou comigo, ele fazia isso, isso, isso. Existe uma diferença naquilo que se fala para gerar inspiração e naquilo que se fala para trazer comparação. Porque a comparação, ela insurge contra aquilo que a pessoa tem de autêntico. E o que está por trás dela não é suficiente. Então, quando eu comparo meu marido ao marido da vizinha, ao colega, o que eu estou dizendo é, você não é suficiente para mim. Existem coisas no mercado muito mais atrativas, muito mais generosas, muito mais
passíveis de serem admiradas do que o jeito como você se comporta. E isso é uma carta muito ruim no jogo. Não que o casamento seja um jogo. Eu tô falando no sentido de, sabe quando pessoas jogam truco? E aí você tá guardando uma carta boa, mas às vezes uma carta boa, no momento ruim, ela não provoca o efeito. Então existem cartas que, apesar de boas, dependendo do momento, aquilo ou o modo como ela é utilizada, detona, destrói, afasta. Então não é o que a gente quer. Por mais que uma mulher possa buscar referenciais, e isso é da mulher, do feminino, nós mulheres, por que a profissão influencer é a que mais cresce hoje? Principalmente no nosso meio. Pastor, eu vejo isso na igreja todo dia. A irmã, talvez ela não saiba o que eu preguei, mas ela sabe de cor a combinação do meu sapato com o meu vestido. Ela me fala isso. Ela talvez não escutou minha pregação, mas ela sabe, pastor, sabe o vestido tal? Nas minhas redes sociais eu vejo. Pastor, eu assisti aquela pregação daquele vestido. Ou seja, mulheres trabalham com inspiração, influência e comparação. Por isso que a gente tende a querer aquilo que está funcionando na vida do outro. Então, os homens também precisam ter clareza da mentalidade da mulher. Mulheres são influenciadas. Então, às vezes, quando ela vê uma tenda, algo que ela não tem, pode ser a pele, o cabelo, a roupa ou o marido. Ela arruma uma forma, e aqui a comparação encontra o lado não sábio de buscar isso. É do feminino. Nós, mulheres, somos assim. Por isso, de novo, que as influencers influenciam. Por isso que se a influencer vai lá e fala assim, olha, sabia que eu tomo ervilha 5 vezes por dia e a minha pele ficou assim, a menina vai tomar ervilha 5 vezes por dia, para a pele dela ficar assim. Se eu acredito que o curso tal fez com que a mulher se tornasse aquilo que eu admiro, eu farei o curso tal. E se eu olho para o casamento modelo dela, para o marido dela, ou para o que ela fala do marido, e olho para o meu e não vejo, eu vou querer e buscar isso. E aqui está a tolice feminina. Quando ela pega isso e transforma em comparação. As mulheres precisam encontrar, na minha forma de olhar, e eu finalizo aqui, um modo como o marido a ouve. Pastor, não é tudo. Pelo contrário. Eu não vou arriscar falar porcentagem aqui, porque eu nunca estudei sobre isso e não vou ser inexata. Mas muito mais da metade das coisas que as mulheres falam, os maridos não ouviram. É do homem. Ele não ouve. Ele tá na caixa do nada. Ele tá lá, ó. Tanto que aí depois a gente faz uma coisa, isso não é na minha casa só, e na sua também, não, em todas. Aí depois faz uma coisa, o marido fala, você fez isso? Você fala, eu te avisei, eu te contei, você falou sim, e você não tava lá. Só que, curiosamente, quando fere a hombridade dele, ele escuta. Quando aquilo que a mulher verbaliza insurge contra o masculino e esbarra na honra, aí a gente tem esse marido frágil, esse marido se sentindo com baixa autoestima, se é que a gente possa falar de baixa autoestima. A gente já falou de autoestima aqui, e eu disse que a autoestima é a visão que o indivíduo tem dele mesmo. Então, dentro de uma relação respeitosa, onde um está com o outro e não contra o outro, qual seria o cenário ideal? Peraí, a pessoa que está falando me ama. Ela não está falando isso só para me irritar. Então eu vou olhar. Será que eu também estou conseguindo ser para essa mulher o que ela precisa? Porque a gente precisa poder falar, pastor. Não no sentido de comparar. Mas o Célio precisa poder falar para mim. Amor, eu acho que você fica melhor de preto do que de oncinha. Sem eu ficar... Você mexeu na minha autoestima, você não me aceita. Peraí, quem tá falando me ama. E eu preciso poder escutar isso com um olhar, com a escuta de amor também. Falar, peraí, quem me ama tá falando que eu fico melhor de preto do que de oncinha. A troco de que eu vou ficar de oncinha? Às vezes a mulher também, com sabedoria, ela pode chegar e falar, amor... E nem sempre é controle, é um elogio. Isso. Ou às vezes um formato melhor. É importante que... É delicado o papel da mulher, porque ao mesmo tempo que ela é auxílio idôneo, as pessoas precisam entender, o homem precisa entender. Uma vez, o Célio e eu estávamos conversando com um casal muito querido de pastores, pastor Francisco, pastor Ivone, eles são do nosso coração, da nossa alma. E nós éramos recém-casados, o Célio e eu. E nós fomos a uma pizzaria, a gente, recém-casado assim, a gente tinha 1 ano de casado. A gente já tinha Ana Luísa, e o pastor Francisco, ele é uma daquelas pessoas muito sábias, ele fala pouco, mas tudo que ele fala se aproveita. Sabe aquelas pessoas assim? Elas falam pouco. E se aproveita quase tudo que ele fala, 100% do que ele fala. E aí, num determinado tempo, a gente falando de casamento, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou pro Célio assim, Célio, a minha vida mudou para sempre
no dia que eu aprendi a ouvir a Ivone. Demorou a aprender. Foi mais de uma década de casamento para eu entender que a mulher que Deus me deu é auxílio. E a minha vida mudou depois que eu compreendi que ela não queria só me implicar, ela não queria só jogar coisa. Ela é auxílio. Você entende como o papel da mulher é delicado? Agora, se eu tenho nessa mulher um descontrole corriqueiro, uma falação inadequada, uma intensidade em querer denegrir esse homem, aí eu tenho um coração fechado de cá. Então, o papel da mulher é delicado porque ela é auxílio idôneo. Por isso, ela precisa mediar aquilo que ela vai dizer pela prudência. Não apontando aquilo que ela gostaria que o homem se tornasse, com uma comparação, como se tivesse um do lado, um daqui, eu quero que você saia daqui, chegue aqui, porque o bom é esse, você é muito ruim. Mas na ideia de inspirar, amor, tem outra forma. Eu preciso poder chegar no céu e falar, amor, eu vi um óculos no Pastor Dani, e eu acho que aquele óculos é melhor que o seu. Sem ele falar, você tá reparando, Pastor Dani? O óculos dele, por que não o meu óculos? Peraí, eu sou auxílio. Então, eu acredito que tudo passa pelo modo. Por isso que quando a gente volta para a mulher cristã, ela é mansa, ela tem zelo no falar. Ela revela a intencionalidade dela e a sabedoria. Quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa, e sendo sabedoria algo que Deus dá livremente, louvado seja Ele por isso, né? Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O que a Bíblia diz a única oração que Deus nunca vai dizer não para você é quando você pede sabedoria. E em contrapartida, a gente tem isso anexado à edificação da casa na figura do feminino. A mulher sábia, não é o homem sábio, é a mulher sábia. Edifica, ou seja, dá solidez à casa. Então é possível falar aquilo que se precisa com sabedoria, porque se eu tenho do outro lado um homem que me ama, ele vai me escutar. Ele vai entender que eu não estou falando isso com arma. O tato sábio é uma das coisas que a gente mais tenta, tanto dentro do processo terapêutico, quando quem está ali é um cristão que quer melhorar a conjugalidade, como no aconselhamento pastoral. O trabalho com a mulher, ele passa pela sabedoria. Então, o importante não é o que se fala, mas o como se fala. Algumas mulheres não conseguem resultados, porque o como fala é sempre agressivo, é sempre determinante. E aí eu firo a liderança. E se eu firo a liderança, eu silencio esse Adão. E um Adão silenciado, ele não é o cabeça. E uma casa sem cabeça, ela dissolve tudo que está debaixo. E se tudo está dissolvido debaixo, essa mulher, ela se revolta. E se ela se revolta, ela não cria bem os filhos. E aí a gente entra nessa dinâmica, que é muito complexa de ser reativada, porque alguém vai ter que ceder, voltar para o zero, se humilhar, quebrar o orgulho, zerar a conta para recomeçar, que é onde muita gente acaba desistindo. Então, eu acredito que a gente precisa olhar para temas como a comparação, não só dizendo não faça isso, mas dizendo que existem essas diferenças entre um olhar para se inspirar e uma comparação para diminuir. Então, sondar a motivação do coração. Isso que eu quero falar para o meu marido é para quê? Eu estou querendo o quê com isso? Porque às vezes a mulher vai olhar e falar, eu tô querendo mesmo que ele se sinta mal. E mulher, quando quer fazer isso, pastor, ninguém faz como ela. Esse é o problema. Amém. Se eu quiser que o Célio se sinta mal, ninguém fará isso como eu. Eu sei o que falar, como falar, em que momento falar, o que usar. E às vezes, sem sondar a motivação, que é quando a sabedoria não está presente, porque quando a sabedoria está presente, eu sondo. E a partir do sondar, não é que eu desisto de verbalizar, mas eu verbalizo com propósito. E esse propósito é a edificação do que é maior do que nós dois, que é o casamento que a gente está construindo. É assim que eu acredito que, biblicamente, é a postura que a gente deve ter. Tem uma coisa que é interessante, resposta. pastor, em relação à comparação ainda, porque são os viés. Existem dois polos aqui, um positivo e um negativo. Tem um jargão que é muito usado por nós brasileiros, que fala que por trás de um grande homem sempre haverá uma grande mulher. Mas o contrário também é verdade. Por trás de um homem arruinado, tem uma mulher que foi motivadora. Então existe sim a mulher, ela tem um efeito absurdo na vida do marido. Tem muitas mulheres que são projetivas, que pegam um homem que nem tinha tanto potencial e ele chega longe. Ela tem um auxílio realmente idôneo, ela consegue impulsionar, ela consegue fazer ele se dar o melhor, ela incentiva, ela coloca ele para cima, porque nada tão bom, né, de ouvido que a sua mulher te elogiar. Você
mulher te reconhecer, a mulher te dizer quem você é. E às vezes ela nem tá falando sempre da verdade. Até você fala, não, eu não sou isso tudo, né? Não sou. Ela foi, né? Ela foi muito beneficente ao ter seu meu perfil. Nem sou isso tudo, mas a palavra da mulher em relação ao marido, ela tem um poder muito grande, uma influência muito grande. Como a Sara bem disse, ela é cirúrgica. A palavra dela, no sentido negativo, ela destrói o caráter, a hombridade, ela destrói tudo, né? Com uma palavra, com uma colocação dela aqui, ela destrói tudo. Aquela pessoa que sempre deixa ali, né, um momento ali de segurança, porque se não chegar ali aonde ela pensava, ela fala algo que destrói tudo que ele fez para baixo. Porque a mulher tem essa influência realmente com relação a esse homem. E aí tem outra coisa que nós precisamos trabalhar aqui em relação à comparação, que é importante, que é quem esse homem é, a autenticidade dele. Ele é quem? Não é? Porque tem muitas mulheres que casam com a pessoa, ele tinha uma autenticidade. Ele era aquilo. Ele era aquilo. Né? Quem é esse homem? A autenticidade dele. Quem ele é? O que faz parte do conjunto de coisas dele aqui? Porque tem muitas mulheres que querem fazer uma versão editada desse marido. Fala assim, não, vou pegar esse homem aqui. Ó. Ele não é crente, né? Não, mas é porque você não sabe quem sou eu. Eu vou editar, vou fazer uma versão editada desse marido. Vem cá. Eu vou pôr ele na academia, vou pôr ele fortinho. Eu vou melhorar aqui agora, eu vou cortar a mãe dele, que é um problema. Eu corto a mãe dele, que a mãe dele, não estando aqui, e o pai dele também não estando aqui, o irmão, eu corto essa versão. Não, eu vou cortar aqui agora também, eu não gosto do cabelo. Não gosto das roupas, eu não gosto das amizades, eu vou cortando, eu faço uma versão editada desse marido. Né? E aí eu coloco ele de acordo com a minha versão. Existem alguns casos que você vai fazer um atendimento pastoral, um aconselhamento, que o homem não consegue falar. Ele vai falar, ele fala isso. Ele fala isso. Porque ela vai... Eu entendo o sentimento feminino. Eu entendo claramente o que ela quer fazer, que a intenção dela é positiva, que ela quer realmente, né? O que ela tá tentando fazer é olhar para o marido e dizer assim, ó, eu sinto falta disso. Eu tô te comparando com fulano, ciclano, porque eu sinto falta disso. Eu tô sentindo falta disso. Você não faz isso que o meu pai fazia, então eu sinto falta disso. Você não faz isso que o marido da vizinha faz, eu sinto falta disso. Você não faz isso que o marido da minha influenciadora faz, eu sinto falta disso. Você não tem a condição financeira ou é rico, como o marido da ciclana eu sinto falta disso. Em outras palavras, está dizendo isso, eu sinto falta disso em você. Nessa versão que eu queria editar, eu sinto falta disso em você. E às vezes, né, você vê um homem depois de uma mulher, ele é transformado, o cara que era nada. Né? Depois aquela mulher colocou ele em um outro platô, em outra coisa. E é lógico que ela se comparou e ajudou, e ele era uma versão melhor, fala melhor, se veste melhor, se posta melhor. Eu me sinto uma versão melhorada, né? Uma versão 2025 depois da Sara, né? Uma versão que tem airbag, que tem 4 portas. É igual antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Sara, depois de Sara. Eu sou uma versão muito melhorada depois dela. Eu também sou. Então eu sou uma versão melhorada. Eu não vou falar que não, eu era melhor, não. Eu era 100% pior. Eu não tinha noção de moda, né? Zero, né? Eu misturava azul com laranjado com preto com vermelho. Então, era um festival de cores, igual um arco-íris eu vestia, né? Então, eu sou melhor em tudo depois dela, né? Mas a Sara soube respeitar a minha autenticidade, né? Ela soube suportar as minhas falhas, porque nós permanecemos no relacionamento pela capacidade de suportar defeitos, né? E não aceitar virtudes. Já falei isso aqui antes. Então, ela aceitou a minha autenticidade. Porque quando você edita tanto que a pessoa ali ele apenas imita um padrão, ele está imitando um padrão para não ter problema. Em nome da paz, ele está imitando um padrão, mas não é ele não pensa aquilo. Então, é perigoso chegar nesse momento da comparação, né? Que ele é tão editado, né? Tudo bem, a mulher ela está se expressando, eu quero isso, eu não tenho isso de você, eu quero isso. Né? Só que às vezes o jeito que ela comunica que vai trazer essa situação. Né? A comunicação aqui é muito importante. Comunicação é tudo. As escrituras é muito
clara e muito rica em detalhar a comunicação entre homem e mulher, entre pessoas, né? A Bíblia é muito rica em falar de relacionamento. Então, essa comunicação que é importante, né? Não tem nenhum problema se eu emito um parecer, desde que venha de alguém que me ame, alguém que me aceite, alguém que está caminhando comigo, alguém que eu realmente tenho um carinho muito grande. Então, essa comunicação chega e ela é construtiva, ela edifica, ela faz eu sair de onde eu estou para ir para um lugar melhor, onde eu sou maior, no sentido de sabedoria e compreensão. Né? Então, isso é positivo. Quando há uma comparação, fulano aqui, isso, e essa comparação te leva para aquele lugar, foi ótimo. Né? Surtiu um certo efeito, e a mulher foi muito, muito feliz em fazer isso. Mas o problema não é aí. O problema é quando a comparação não te leva para um lugar melhor, mas te leva para um lugar pior. E é aqui que eu tenho visto muitos homens reclamarem a respeito disso. Né? De uma reclamação te põe em um lugar pior, que não vai fazer ele melhor. Eu sei que entre o homem receber a mensagem e compreender é um queijo e uma rapadura, como diz lá em Goiás, né? O homem, até ele receber uma mensagem, né, e pôr os seus 2 neurônios para funcionar, até chegar numa compreensão, e a mulher é mais veloz nisso, é um problema, né? Demora para ele chegar e entender. Mas eu creio que com graça, com paciência, com amor, e não um amor falado, mas um amor expressado e vivido, ele vai conseguir chegar. Né? Então, a comparação ela é danosa, ruidosa em muitos lugares, a não ser que essa comparação seja uma comparação feita para edificação, uma comparação que é feita querendo melhorar o que se tem. Né? E não apenas deixar algo ali que depois o outro que se resolva. Então, é interessante, a Sara falou muito bem sobre isso, a gente trazer isso aqui para a conversa, trazer isso para o podcast, para mostrar esse lado. Né? A mulher exerce uma influência poderosa. Não é? Eu não sei quem disse, a Sara pode me lembrar aqui, mas a mulher, por bem ou por mal, né? Ela é o ser mais influente da história. Ron Manood. A mulher, por bem ou por mal, é o ser mais influente da história. Não vem com essa, para mim, não funciona. Falar que a mulher não influencia. Conversa. Se você for ver toda a história antiga, a história medieval, a história moderna, se você vai ver mulher influenciando. Você vê mulher aqui induzindo. Você vê mulher aqui nas escrituras sagradas induzindo, levando e conduzir. A mulher tem um poder de influência muito grande. Grandes príncipes destruíram seus reinados por causa de mulheres. Se você for olhar, ela tem um poder forte, muito, muito. Se você for olhar no caso da história recente entre Roma e Egito, quando teve ali, né, o imperador romano se apaixonou por Cleópatra, né? Ele vem e ela ali usou a influência, usou a sensualidade e influenciou realmente. Você vai ver a mulher influenciando. Né? Você vê que Salomão foi influenciado fortemente pela mulher e muitas vezes a mulher usa o artimanho da comparação para influenciar, para fazer esse homem competir. Já teve casos que eu já vi isso, a Sara falou muito claro, da mulher vestir uma roupa atraente e colocar o homem no leilão o tempo inteiro. Falou assim, você não tá vendo o que você tem aqui, mas fulano viu. Você não tá vendo o que eu sou, mas ciclano e ciclano viu. Qual o interesse que ela tem nisso? De fazer esse tipo de comparação. A intenção aqui é o quê? Colocar o homem nesse leilão, colocar em dificuldade. Né? E isso é muito grave. Isso é muito grave. Na Disney aqui a gente viu uma situação, uma pessoa conhecida da gente, que estava caminhando com a neta pegada na mão, né? A mulher lá na Disney, aqui nos Estados Unidos. Ela chegou e falou pro marido, fulano aqui tá olhando para mim, tá se insinuando para mim. O cara pulou e quis agredir a pessoa. Porque a mulher, no meio da fila, saindo da Disney, ela falou assim, fulano aqui, olhou para mim, sensualizou para mim, falou algo para mim. E o interessante é que essa pessoa não fala nada de inglês. Como é que ele ia avisar? Olha só, ela coloca o marido num leilão, coloca o marido numa situação difícil. Por quê? Por uma carência. Né? Alguma coisa, um sentimento que ela acha que uma valorização que ela acha que deveria ter. Então, é um ponto também que a gente tem que não só agora, nos próximos podcasts, falar sobre isso também. Comparação, ela é ruidosa.
E quando ela é usada para o bem, ela faz o homem crescer. Mas quando ela é usada para o mal, ela coloca aquele homem num estado muito pior que ele já esteve algum dia. Amém. Bom, como eu disse, só fiz 2 perguntas hoje. Mas nós já estamos por horário avançado. Fala pouco. Mas assim, não, e foi muito, assim, foi demais, excelente respostas. Por isso que eu falo, gente, que privilégio eu tenho. Recebe essa aí, você que assiste nós. Bom, vamos orar nesse momento também, pastor? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa hora, bendizemos o teu nome, Pai, porque a tua palavra é luz, que clareia, que direciona, amém, e nós podemos estar seguros nela. Muito obrigada, Deus. Pai, eu quero interceder de forma especial pelas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir em qualquer lugar, em qualquer tempo. Pai, que estão agora enfrentando dificuldades dentro da sua conjugalidade, ou mulheres com elas mesmas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que a visitação do teu Espírito possa trazer o alívio da graça, a direção precisa, as respostas para as angústias, a segurança para os anseios, porque tudo isso nós encontramos na tua palavra. Pai, nós somos o povo da família, o Senhor é o Deus que tem prazer na salvação de famílias. Por isso eu quero te pedir, Senhor, se existe alguém agora orando comigo, enfrentando as particularidades terríveis de um casamento, se direcionando para um divórcio, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que haja consenso, que haja resgate, que haja renovo. O Senhor é especialista em novos começos, o Senhor pode fazer tudo novo, e o Senhor é o Deus que tem prazer nisso. Por isso, Pai, intervenha, trazendo com misericórdia, com graça e com direção as respostas que esse casal tanto necessita. Trabalhe no coração dessa mulher, desse homem. Nós queremos abençoar os casamentos do teu povo e auxiliá-los a entender, Senhor, que não há resposta que eles precisem, que a tua palavra não tenha trazido. Nos ajuda como mulheres a nos submetermos à verdade do teu evangelho, a olhar para ele como espelho e a nos enquadrarmos no plano perfeito que o Senhor tem para cada uma de nós, que não mudou. Eu oro e te agradeço pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, Deus, de realizar o podcast Vai Reclamar com Quem. Quero abençoar esse lugar, Deus, essa casa, a vida do pastor Dani, Maria, Davi, Luca, essa família tão amada, Jesus. Pai, que o Senhor possa recompensá-los por toda a generosidade, por todo esforço, e que na medida da tua proporção também, Pai, esse podcast possa alcançar tantas vidas quantas o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós te agradecemos e rendemos a ti toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Se você não concorda, vai reclamar com o Paulo, que foi o mais citado aqui das Escrituras. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Deus abençoe, gente. Até a próxima, se Deus quiser.